Se você aplicar essas 5 dicas hoje, você já melhora o seu resultado a partir de amanhã. Fala galera, beleza? Aqui é o Maurício e no vídeo de hoje eu venho compartilhar com vocês essas 5 dicas que fizeram uma diferença enorme para mim enquanto eu estava aprendendo, enquanto eu estava estudando, e inclusive são dicas que melhoraram tanto o que eu estava aprendendo que me motivaram muito também a compartilhar isso aqui com vocês no canal, porque eu coloquei elas em prática, eu vi elas funcionando, então estou trazendo aqui também porque se me ajudou, eu acredito que pode ajudar você também. Se você puder, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão, deixa aí nos comentários. E se esse vídeo te ajudar e você acha que pode ajudar mais alguém, compartilha com essa pessoa que você ajuda muito a ela e principalmente a mim. Como eu sempre falo, é isso que me motiva cada vez mais a trazer mais conteúdo aqui para vocês. Essas 5 dicas que eu vou compartilhar com você aqui, elas não são criação minha, então eu não estou inventando isso aqui e como eu falei, elas me ajudaram muito. Elas são de um trader que já está há mais de 25 anos ensinando pessoas a operar no mercado e ele de fato é um trader profissional. Eu estou falando do Oliver Velez, se você ainda não conhece, vale muito a pena você dar uma olhada. Ele tem conteúdo em inglês e em espanhol aqui também, beleza? Então vamos lá, sem mais delongas, vamos falar então sobre essas 5 dicas que fizeram tanta diferença para mim e que eu espero que possa fazer para você também. A primeira dica é: limite suas perdas a 1 barra. Isso daqui, se você acompanha os vídeos do Stormer, você vai ver ele falando muitas vezes também de você arriscar 1 barra para capturar muitas barras. Esse conceito vai te manter vivo no mercado por muito tempo. Se toda vez que você está arriscando, você fez uma entrada e o máximo que você está disposto a arriscar é a amplitude daquela barra, você vai conseguir capturar muitas vezes no mercado 2, 3, 4 barras de movimento. Se você já tem um pouco mais de experiência, você deve estar pensando assim: Maurício, beleza, mas nem toda barra tem a mesma amplitude. Aliás, dificilmente a gente vê até 2 barras seguidas com a mesma amplitude. Exatamente, mas isso não significa que você vai ganhar menos dinheiro por causa disso. Eu também não falei que você vai capturar várias barras do mesmo tamanho. A ideia é você entender que depois que você entra naquilo ali e você limita a sua barra àquilo ali, você sempre vai tentar ganhar mais do que aquilo, muito mais do que aquilo, porque você vai estar limitando. E essa é a primeira regra que todo trader deve seguir. Lembra, limite suas perdas. Você já deve ter visto um monte de gente falar isso para você limitar as suas perdas, corte as suas perdas no início, corte as perdas quando elas ainda são pequenas. Então esse conceito ele só deixa ela bem mais fechada para você limitar a sua perda a 1 barra, beleza? Para você nunca arriscar mais de 1 barra de amplitude, para você nunca arriscar mais de 1 barra do seu capital, e isso vai ajudar você a preservar o seu capital por muito mais tempo, porque você nunca vai estar arriscando mais do que aquele determinado limite, beleza? Uma dica extra minha aqui é, eu já falei isso em alguns vídeos, não tenta limitar por mão. Então, por exemplo, eu opero um contrato no mini índice, ou um contrato no mini dólar, ou eu opero 2, ou eu opero 5, ou eu opero sempre um lote de 100 ações. Tenta mover isso de acordo com o capital, para que você sempre arrisque a mesma quantidade de capital e ganhe a mesma quantidade de capital. Senão pode acontecer, e acontece muitas vezes, de você acertar todos os trades que vão te dar 200 pontos, 300 pontos ou 20 centavos, 30 centavos, mas você vai perder todos os que te consomem 40 centavos, 35 centavos, 50 centavos. E com isso você vai acabar ficando no prejuízo, beleza? Então limite as suas perdas a 1 barra e de preferência que você consiga manter o seu capital ali. Maurício, eu posso arriscar no máximo 50 operações por trade, mas essa barra aqui está me dando 60 reais de stop, né? Tantos pontos de stop. A minha dica é que você não entre e fique esperando por uma nova entrada, porque isso vai te ajudar a manter o seu psicológico em dia, tá? E você pode limitar também não a capital máximo por operação, mas capital máximo por dia, porque de repente você diz, não, eu vou arriscar até 60 reais no dia, e aí você vai fazer
o gerenciamento de acordo com as oportunidades. Se você pegar um trade de R$60 de stop, por exemplo, você só vai poder fazer uma operação. Mas você pode pegar, de repente, 3 trades de R$20, ou um trade de 40 e um de 20, ou 2 de 30, beleza? Então você pode fazer isso aí, mas sempre limitando as suas perdas a uma barra, nunca arrisque mais de uma barra por trade. A dica número 2, para você ter melhores resultados quase que imediatamente, é: esteja errado com a sua menor mão. Maurício, o que significa isso? Como eu falei, você deveria tentar limitar o seu capital, né, as suas operações, sempre por capital. E segundo o Oliver Velez, todo trader profissional adiciona a sua posição. O que significa isso? Significa que a gente sabe que, pelo menos eu trago aqui modelos que a maioria das vezes você vai acertar 50% das vezes e errar 50% das vezes. Com o tempo você vai aprender a fazer uma análise um pouco mais subjetiva, vai entender quando o mercado tem possibilidade de fazer movimentos maiores a seu favor, e aí com isso você poderia considerar, por exemplo, uma entrada nesse candlezinho aqui. Deixa eu chegar mais perto para vocês verem. Uma entrada nesse candlezinho aqui e fica esperando. De repente, depois você vai olhar e você vai ver uma oportunidade acontecendo nesse candlezinho aqui. E ao invés de você tentar entrar aqui e sair aqui, você deixa essa posição. E aí o mercado anda bonito. Quando ele dá esse sinal, ao invés de você sair para poder defender o seu capital, você adicionaria a sua posição, protegeria esse lucro daqui até aqui e tentaria ganhar cada vez mais conforme o mercado for dando grandes oportunidades, certo? Isso faz com que, quando você está errado, e muitas vezes você está errado porque trade é um tipo de trabalho que não tem como você evitar estar errado, você não tem como evitar perder, você sempre vai perder, isso vai fazer parte da vida. Daqui para frente você tem que estar acostumado a todos os dias saber que em algum momento você vai apertar o botão e vai ficar com menos dinheiro do que você estava antes. Isso acontece, a gente vive um mercado que é baseado principalmente em estatísticas, ok? Então, quando você estiver errado, digamos que você opere com... Eu vou falar aqui no caso do mini índice, que a maioria das pessoas entendem sobre o mini índice, você opera com 5 contratos no mini índice. Se você está começando, 5 contratos é muita coisa, mas você tem capital para isso ou você está operando com 2 contratos. O ideal é que na sua primeira entrada você já entre com 1, bem tranquilo, porque se você tiver estopado, se você perder dinheiro, você vai perder muito menos capital porque é a menor mão possível para você. E aí quando você ganhar dinheiro, você adiciona um pouco mais na sua posição e aí você vai ver que quando você perde muito pouquinho e quando você ganha muito, muitão, beleza? Então a ideia é essa, quando você perder dinheiro, perca sempre a menor quantidade possível, arrisque sempre a menor mão que você puder, e aí quando o mercado se mostrar, olha, você pode confiar em mim, eu vou continuar aquele movimento ali, vale a pena colocar mais dinheiro, espera o mercado te convencer de que vale a pena colocar mais dinheiro naquela operação, e aí sim você adiciona o seu segundo contrato, o seu segundo lote, ou seja lá qual ativo você estiver operando, beleza? Então, limite suas perdas a uma barra e esteja errado sempre com a sua menor mão. A terceira dica, e essa daqui quando eu vi eu achei genial, que é o seguinte: você sempre vai adicionar um 0 ao seu resultado. Não é para você aumentar sua mão em 10 vezes, mas pensa o seguinte, eu gravei um vídeo recentemente onde eu fiz uma operação na conta demo, falando sobre a conta demo, mostrando, por exemplo, Natura e comparando com o mini índice, né? Em uma operação em Natura eu botei R$40 ali no meu saldo demo e em algumas operações no mini índice eu fiquei com 53 negativos no saldo demo. A pergunta é, você, no meu lugar, se você estivesse começando, operando pequeno, buscando R$40 eu sei que não parece muita coisa, mas se você transformasse aquele R$40 em R$400, você faria as outras operações depois? Você arriscaria perder mais daquele dinheiro? Ou R$400 para você em um dia estaria bom? Se tivesse parado naqueles R$40, R$400, como a gente está adicionando um 0 agora, o peso é diferente, certo? No momento que você está começando,
R$40 pode não parecer muita coisa. Talvez você veja as pessoas ali, né, a galera que está operando principalmente em corretora, na conta demo, que tem mania de botar 50 contratos e meter uma super banca, como se estivesse realmente operando uma conta real. Agora quer saber, eu vou botar 100 contratos logo de vez. Cara, esses 100 contratos é conta demo, esse não é um contrato real. É diferente do Ogro, por exemplo, que opera isso na conta real dele, na frente de milhares de pessoas. Então, não é para todo mundo fazer isso. Mas quando você vê aquele monte de zero a mais, aquele 0 a mais, se você estava com 40, virou 400, pô, vamos lá. Eu entrei nas operações depois no mini índice, perdi mais R$20. Bom, 200. O meu 400 virou 200. Depois perdi mais, sei lá, 12. Já são 320 negativos. Sobraram 80. Pô, 80. E aí eu entrei de novo numa operação demo do mini índice, porque era sobre conta demo. E aí o resultado piorou e ficou negativo. Acho que saiu negativo no dia em R$150, assim, né? Em R$15, mas seria R$150 se você adicionasse um zero a mais. Então o trader profissional, ele muitas vezes ele vai chegar lá e ele vai fazer 1.400, 14.000, 5.000 em um dia. E quando você está começando, cara, isso é muita coisa. Você pensa, caraca, 5.000, às vezes eu preciso trabalhar 2 meses para poder fazer isso, 1 mês, 5 meses. Eu não sei a realidade de vocês, mas vale muito a pena você começar a fazer isso, beleza? Faz o seu backtest, vai na conta demo, treina sempre com o seu númerozinho de contratos padrão, como se você fosse operar na conta real, mas quando você olhar o resultado no final, adiciona um 0 a mais ali, e você vai ver a diferença que isso vai fazer, a calma que isso vai te dar para poder operar o mercado com consistência, porque você vai descobrir que se você conseguir fazer aquilo consistentemente, e você vai se tornar um trader profissional, você vai conseguir ganhar dinheiro, e em algum momento você vai estar operando aquela mão ali, e de repente se seu resultado no mês ali foi R$800, adicionando um zerinho a mais, já seriam 8.000, certo? E 8.000 é um salário bem legal, concorda? A quarta dica é a seguinte, o que ele diz é, julgue seus resultados depois de 20 trades. Você já me viu falando aqui muitas vezes sobre isso de uma forma um pouco diferente. Você deve testar um sistema no mínimo 20 vezes. Eu já falei isso aqui diversas vezes. Você já não deve mais aguentar eu falando isso. Mas isso aqui é o que ele quer dizer. Julgue os seus resultados depois de 20 trades. Porque o mercado, como eu falei, ele é estatístico. Se você entra numa operação e aí de repente você perde 3 operações seguidas, você vai falar, esse sistema não funciona, esse sistema é horrível, isso daqui não está funcionando, vou mudar. Só que você está permitido perder. Você está permitido errar. Isso daqui não vai te reprovar se você errar, você não vai ser penalizado se você errar. A gente trabalha com estatística. Então, depois de 20 operações, você vai olhar tudo que você fez, é importante que você tenha suas anotações, que você saiba exatamente quando você entrou, por que você entrou, se você obedeceu o seu trade system, se você desrespeitou o seu trade system, para saber o que melhorar. E depois desses 20 trades, dessas 20 operações, você vai olhar o seu resultado e você vai descobrir, eu fui disciplinado, eu fiz tudo como eu deveria fazer, eu planejei, eu executei o trade exatamente da forma como eu planejei, que é o famoso plan the trade and trade the plan. Então existem muitas coisas que você pode chegar à conclusão depois de 20 trades. Você precisa de uma amostragem para poder fazer isso, para poder avaliar o seu resultado, para descobrir se foi o mercado que estava difícil naquele momento, se foi você que foi indisciplinado, ou se de repente você tentou mudar alguma coisa, se estava testando algo novo, beleza? Então é isso aí. Você sempre vai precisar julgar os seus resultados depois de 20 trades, depois de cada 20 trades. Esse processo ele não termina. Se você terminou de fazer e você olhou, meu resultado foi positivo, você concorda comigo que a primeira coisa que vai aparecer na sua cabeça é, mas como eu faço para melhorar? E se o seu resultado for negativo, a primeira coisa que você deveria pensar é, ok, esse resultado foi negativo, eu descobri o porquê, como eu faço para melhorar o meu resultado sem mudar o meu trade system. De repente eu preciso fazer algum ajuste, eu tomei muita violinada, meu stop precisa ser maior, eu preciso estudar um outro ponto de entrada, e sobre pontos de entrada tem diversos setups aqui que vão te ensinar muitos modos de entrar no mercado, beleza? Tanto que eu marquei essa seta aqui, não foi à toa, eu marquei essa aqui, não foi à toa, eu poderia ter marcado essa aqui
também, eu poderia ter marcado esse aqui também, poderia ter marcado diversos deles, esse. Então tem diversos setups, sistemas que você pode pegar e adicionar no seu para ver quais são mais rentáveis, mas você deve sempre, depois de 20 trades, comparar os seus resultados e ver se eles estão se mantendo, se estão melhorando, se estão piorando, e não apenas o sistema, principalmente você, como você tem se comportado em frente ao mercado, como que você está agindo, beleza? Porque a gente sabe que os sistemas utilizados, todos eles funcionam. Existe um ditado que diz que existem milhares e milhares de formas de ganhar dinheiro no mercado, só que todas elas são muito difíceis de executar. E isso é verdade. Não é por conta do sistema, mas por causa do trader. Eu, você, a gente erra, a gente comete erro, e o nosso trabalho aqui não é só estudar os melhores setups, as melhores entradas, mas também analisar o nosso comportamento e ver o que a gente precisa mudar na gente para melhorar no mercado. E fazendo isso, você vai acelerar muito o processo e vai se tornar um trader consistente e lucrativo muito mais rápido. E a quinta e última dica, eu já falo dela aqui muitas vezes também, eu adapto ela, que é para poder te ajudar, caso você não esteja acostumado a trabalhar com esse indicador, e é: nunca opere contra a média móvel de 20. Isso é a forma como ele faz. O que eu normalmente te digo aqui, e você deve lembrar que eu já falei muitas vezes, é: nunca opere contra o seu indicador de tendência ou de direção, certo? Porque muitas vezes a gente não está operando tendência, a gente está operando direção. Operar tendência é deixar seguir. Operar a direção é entrar aqui e sair aqui, entrar aqui e sair aqui, ou algo do tipo, certo? Você vai operar em determinada direção, mas você não vai tentar seguir uma longa tendência. Então existe uma diferença aqui. E aí essa era a última dica dele, na verdade não é a última, né? É um vídeo de 10, e aí se vocês quiserem que eu traga as outras 5 dicas, comenta aí, tá? Porque a minha intenção, como eu falei, é sempre ajudar. Então eu vou deixar isso aí para vocês. Se vocês quiserem, pede aí nos comentários, beleza? Então, a última dica é essa: nunca opere contra a média móvel de 20. E aí, Maurício, por que ele fala isso? Bom, eu já fiz isso muitas vezes, já operei muitas vezes contra a média móvel de 20. Eu não podia ver um candle se afastando da média, que eu tava doido para entrar contra ele e sair lá na média. E aí, na época, eu usava exatamente a média móvel de 20. E aí, o que eu tentava fazer, ó, vê se você vai se identificar com isso aqui. Eu via o candle 16 e eu queria comprar o rompimento dele. Aí eu comprava, e aí o meu alvo era a média móvel de 20 ou 2 vezes para cima, e aí eu tomava um stop aqui. Aí eu via esse candle aqui, onde hoje eu penso em vender, antes eu chegava aqui e apertava o botãozinho para comprar. Aí eu entrava aqui, comprava e tomava um stop. Aí depois eu entrava aqui buscando o rompimento do candle 27, pensando: agora vai. E aí eu entrava aqui, ele ia, rompia, subia, eu ficava feliz, voltava a fazer isso aqui e me estopava. E eu passava o dia inteiro fazendo isso. Tanto que eu fazia isso muito com as bandas de Bollinger, usando tudo errado. E eu não conseguia entender que o mercado estava em tendência e que aquilo ali provavelmente ia falhar. Então, se eu tivesse só seguindo essa regra de nunca operar contra a média móvel de 20, eu não perderia esse dinheiro, não perderia esse dinheiro, nem esse dinheiro, nem esse dinheiro. Não, isso aqui não. Não perderia esse, não perderia esse, porque eu compraria esse rompimento aqui também. E aí, mesmo que eu não estivesse vendendo, o meu saldo seria melhor, certo? Porque eu não ia fazer nada, ia passar o dia inteiro aqui só perdendo tempo, mas é melhor perder só tempo do que perder tempo e dinheiro. E a média móvel de 20, você vai perceber que muitas vezes ela guia o mercado. A gente nunca sabe, a gente nunca tem certeza de... o mercado, né, a gente sabe que ele se move em pernas. Normalmente ele vai fazer uma perna, nesse caso aqui uma perna de baixa, depois ele vai vir e vai fazer uma correção, e depois ele vai fazer uma outra perna de baixa, certo? O problema é que a gente nunca sabe qual é o tamanho dessa perna, e nem se essa perna vai reverter a tendência. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Muitas vezes o que vai acontecer é a média vai apontar numa direção e vai ser isso aqui. E quando os preços passarem para cima dela e ela virar para cima, pode ser só uma correção para voltar a cair. Mas você deve sempre operar a favor da média, exatamente pelo que eu falei. Você nunca sabe o momento em que o mercado vai virar, e essa perna de baixa aqui, de repente o próximo que você pensaria ser correção, vai fazer isso aqui, depois
cai um pouquinho e aí ele reverte a tendência para uma alta, beleza? Então por isso você sempre deve operar. Uma coisa que me incomodou muito recentemente em um dos comentários do meu vídeo foi que alguém falou que não, nesse cenário aí era óbvio que o mercado ia corrigir e ia parar, e aí você deveria ter saído, não sei o que. Cara, assim, galera, vamos prestar atenção. No mercado não existe absolutamente nada que seja óbvio antes de acontecer, beleza? Então assim, a única coisa que você pode tomar como verdade é você vai ganhar dinheiro e você vai perder dinheiro. Quanto é outra história. Mas o mercado não é um lugar onde coisas óbvias acontecem, beleza? Porque nós estamos falando de seres humanos tomando decisões. Você deve concordar comigo, o ser humano não é exatamente o ser mais lógico que existe, tranquilo? Então vamos tomar muito cuidado com essas observações, porque isso pode sim estar atrapalhando muito a performance de vocês, se vocês estão achando que algo é muito óbvio que você nunca deveria fazer ou coisa do tipo. Porque como eu estou falando aqui, olha, opere sempre a favor da média móvel de 20, é uma ideia do Oliver Velez que vai te ajudar, eu não estou falando que não é possível você operar conta e ganhar dinheiro. Isso é muito importante, você preste atenção, beleza? Você pode operar conta e ganhar dinheiro, mas se você está começando é muito mais difícil, beleza? Então vamos tomar bastante cuidado com isso aí. Então é isso é o que eu queria mostrar para vocês, tá? Não se esquece dessas 5 regras. Limite suas perdas a 1 barra, sempre perder 1 barra para capturar muitas barras. Esteja errado com a sua menor mão, para quando você acertar, você ter capital para poder adicionar na sua posição e arrebentar uma grana num dia. Adicione um 0 nos seus resultados, você vai ver a diferença que faz quando você vê ali que naquele dia, ao invés de R$100, R$120, você poderia ter feito 1.200, que é o que vai acontecer futuramente se você continuar operando, estudando e melhorando cada vez mais. Julgue seus resultados depois de cada 20 trades, e aí você vai ver onde você está cometendo erro, onde você está acertando, o que você deve parar de fazer, o que você deve começar a fazer, e nunca opere contra o seu indicador de tendência ou de direção, seja ele qual você estiver usando. Se você estiver usando a média de 20, se você estiver usando o QQ1, que é o setup que eu criei para poder mostrar aqui, olha só, sempre a favor da média enquanto estiver vermelho. Se você estiver usando as 17, 34 e 72 do Bo Williams, se você estiver usando DI+, e DI-, não importa, vai sempre na direção do seu indicador de tendência. Beleza? É isso aí, eu vou ficando por aqui. Se você quiser que eu traga as outras dicas para dele aqui para um próximo vídeo, comenta aí que eu quero saber. Me diz se esse vídeo te ajudou, se ele está sendo útil para você. E se você puder, compartilha ele com outras pessoas para poder ajudar. Lembrando que se você ainda não tem sua caneca trader, dá uma olhada no link da descrição. Eu tenho certeza que tem alguma que você vai gostar. É claro que eu não podia deixar de fazer um merchan na caneca, né? Bom, é isso aí, eu vou ficando por aqui. Espero muito que eu tenha te ajudado e eu vejo você no próximo vídeo. Valeu!